Dia 9 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 11, 24, 13 e 33, Marcos 14, 22 e 52, Salmo 52, 1, 9, Provérbios 11, 1, 3, Números 11, 24, 13 e 33, Números 11, 24 e 35. Versículo 24. Moisés saiu e transmitiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 líderes do povo e os colocou ao redor da tenda do encontro. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou do Espírito que estava sobre ele e o colocou sobre os 70 líderes. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas não tornaram a fazê-lo. Versículo 26. 2 homens, Eldad e Medad, tinham ficado no acampamento. Eles estavam na lista dos líderes, mas não foram à tenda. O Espírito repousou sobre eles, e profetizaram no acampamento. Versículo 27. Um jovem correu e contou a Moisés. Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Versículo 28. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Versículo 29. Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o seu Espírito sobre eles. Versículo 30. Então Moisés e os líderes de Israel voltaram ao acampamento. Versículo 31. Um vento enviado pelo Senhor trouxe codornizes do mar e as fez cair sobre o acampamento, numa área de cerca de um dia de caminhada em qualquer direção, até cerca de 1 metro acima do solo. Versículo 32. O povo passou todo aquele dia, a noite e o dia seguinte recolhendo codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Espalharam-nas para secar ao redor do acampamento. Versículo 33. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Versículo 34. Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote-Tavá, porque ali enterraram o povo que teve desejo insaciável. Versículo 35. De Quibrote-Tavá o povo partiu para Zerote, onde ficaram. Números 12, 1, 16. Versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa da mulher cuxita que ele tinha casado, pois ele se casara com uma cuxita. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Não tem ele falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Versículo 3. Moisés, porém, era um homem muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. Versículo 4. De repente, o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, venham os 3 à tenda do encontro. E eles foram. Versículo 5. O Senhor desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente. Versículo 6. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele em visões, falo com ele em sonhos. Versículo 7. Mas não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Porque vocês não temeram criticar o meu servo Moisés. Versículo 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Versículo 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela, viu que estava leprosa. Versículo 11. E disse a Moisés, meu Senhor, não permitas que sejamos punidos pelo pecado que cometemos em insensatez. Versículo 12. Não deixes que ela fique como um feto morto, que sai do ventre da mãe com a carne já meio consumida. Versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, cura-a, por favor. Versículo 14. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria envergonhada por 7 dias? Que ela fique isolada fora do acampamento por 7 dias, depois poderá ser trazida de volta. Versículo 15. Assim, Miriam ficou isolada fora do acampamento por 7 dias, e o povo não partiu até que ela foi trazida de volta. Versículo 16. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números 13, 1 e 33. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Envia um líder de cada tribo. Versículo 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes dos israelitas. Versículo 4. Estes são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Versículo 5. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Versículo 7. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Versículo 10. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Versículo 11. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Suzi. Versículo 12. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Versículo 13. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Versículo 14. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Versículo 15. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num,
o nome de Josué. Versículo 17. Ao enviá-los para explorar Canaã, Moisés disse: subam pelo Neguebe e penetrem na região montanhosa. Versículo 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Versículo 19. Vejam se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são desprotegidas ou fortificadas. Versículo 20. Se o solo é fértil ou pobre, se há árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época da colheita das primeiras uvas. Versículo 21. Eles subiram e exploraram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Versículo 22. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo de vide com um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho numa vara, além de romãs e figos. Versículo 24. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Versículo 25. 40 dias depois, eles voltaram da exploração da terra. Versículo 26. Dirigiram-se a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e apresentaram relatório a todos, mostrando os frutos da terra. Versículo 27. E disseram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos até os descendentes de Enaque. Versículo 29. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e ao longo do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra que haviam explorado, dizendo: a terra para a qual fomos devoros que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 33. Vimos os nefilis, os descendentes de Enaque, que vieram dos nefilins. Parecíamos gafanhotos a nós mesmos e também a eles. Marcos 14, 22, 52. Marcos 14, 22, 31. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Versículo 23. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. Versículo 24. Ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Versículo 25. Eu lhes digo que não beberei mais o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Versículo 26. Depois de cantarem um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. Disse-lhe Jesus: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Versículo 28. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Versículo 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não. Versículo 30. Respondeu Jesus: asseguro que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Versículo 31. Mas Pedro insistia: mesmo que tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos diziam o mesmo. Marcos 14, 32 e 52. Versículo 32. Foram para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto oro. Versículo 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar angustiado e perturbado. Versículo 34. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, a hora passasse dele. Versículo 36. Ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. Então voltou e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora? Versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. Retirou-se novamente e orou, repetindo as mesmas palavras. Versículo 40. Quando voltou, novamente os encontrou dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Versículo 41. Voltou uma terceira vez e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. Levantem-se. Vamos. Aí vem aquele que me trai. Versículo 43. Logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Versículo 44. O traidor tinha combinado o sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele.
Prendam-no e levem-no em segurança. Versículo 45. Aproximando-se de Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Versículo 46. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Versículo 47. Um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Versículo 48. Jesus perguntou à multidão, Vocês vieram me prender como se eu fosse um bandido, com espadas e varas? Versículo 49. Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e não me prenderam. Mas as escrituras precisam se cumprir. Versículo 50. Então todos abandonaram e fugiram. Versículo 51. Um jovem, usando apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo. Versículo 52. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Salmo 52, 1-9. Versículo 1. Porque você se vangloria da sua maldade, ó homem poderoso? O amor leal de Deus dura para sempre. Versículo 2. A sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Versículo 3. Você ama o mal em vez do bem, a mentira em vez da verdade. Versículo 4. Você ama palavras que destroem, ó língua traiçoeira. Versículo 5. Certamente Deus o destruirá para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos viventes. Versículo 6. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você, dizendo. Versículo 7. Veja o homem que não colocou Deus como seu refúgio, mas confiou na sua grande riqueza e se fortaleceu na sua maldade. Versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor leal de Deus para todo sempre. Versículo 9. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, que é bom. Provérbios 11, 1-3. Versículo 1. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão alegria. Versículo 2. Quando vem o orgulho, vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.